com todos, amém? Tio Mário, o que você tá olhando aí, tio Mário? Eu tô vendo ali. Bonita essa igreja, né? A escada aqui é muito linda. É muito linda essa igreja. Mas sabe... Ah, não. Não acredito. O que foi? Não acredito, tio Mário. É muito feio. Não, eu sou bonita, eu sou bonita. Não, tio Mário. Você fez uma coisa muito feia. Eu? Fez uma coisa muito feia, tio Mário. O que eu fiz? Você saiu lá de Olímpia, Noronha. Lá das Noronha. Lá de Olímpia, Noronha. Ó, uma cidade muito longe daqui. Aham. Chegou aqui e não deu boa tarde para essas pessoas lindas, essas pessoas charmosas, essas pessoas elegantes. Tio Mário. O que você tá fazendo, tio Mário? Tô procurando. Procurando o quê? As pessoas lindas, elegantes e bonitas. Tio Mário, olha o tanto! Eles são o quê? Pessoas lindas, charmosas. Você tá falando deles ou de mim? Não, né, tio Mário? De todos eles. Eles são bonitos? São lindos. Charmosos? Charmosos. São missionários. Eles são missionários? São também. Eu não te boa tarde pra eles? Não deu boa tarde, você tem que dar boa tarde, missionários. Tá bom. Boa tarde, missionários feios! Não é assim. Eu te falei que todos eles são lindos. Eles são lindos? Sabe por que eles são lindos? Por quê? Porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eles são lindos, bonitos, cheirosos, corintianos. Não, corintiano não. Corintiano não, né? Não. Então depois você dá boa tarde? Agora pode. Boa tarde, missionários! Eita. Eu não acreditei não, foi muito baixinho. Ih, será que eles são Vou bonitos? tentar mais uma vez. Boa tarde, missionários! Agora sim, agora sim. Vamos subir em cima, Bê? Vamos. Que bênção estar aqui. A gente está muito feliz, né, tio Mário? Isso. Para quem não nos conhece, eu sou a tia Bombom. E eu sou o tio Mário. E hoje a gente veio dar um treinamento como alcançar as crianças nesse tempo tão diferente que a gente está passando, não é mesmo? Nesse tempo de pandemia, quando começou tudo isso, fechar a igreja, as escolas, as casas não poderia ter muitas pessoas, eu comecei a ficar muito preocupado com isso, sabe? De repente, quando fechou a igreja, que não poderia ter culto presenciais, só as lives, eu comecei a sentir muita falta, sabe do quê? De abraçar o irmão na igreja, de depois do culto comer uma pipoca, lá na minha região tomar um tererê, um chimarrão. Eu senti muita falta disso, sabe? De chegar no culto e a irmã tá aqui adorando, louvando ao Senhor, o pastor trazer aquela palavra abençoada. Sabe quando você sai de casa com aquele desejo de, não, Deus tem que falar comigo hoje eu vou lá para que eu tenho certeza que o Senhor ele tem algo para dizer para mim. Eu estava muito precisando disso, sabe? Nossa, eu estou sentindo muita falta de receber uma palavra, de ouvir um louvor, de estudar a palavra do Senhor junto com os meus líderes, com os meus pastores. E estava muito ruim devido à pandemia de não poder ir na igreja. E eu orando sobre isso, o Senhor Jesus falou assim para mim: Luan, essas mesma necessidade que você está de ouvir a palavra, de ouvir o louvor, de estudar com os seus líderes, as crianças também estão com essas necessidades. E de repente, eu falei, meu Deus, eu estou falando aqui que eu estou precisando ouvir uma palavra, um louvor, e o Senhor já me dá uma cacetada dessa. E de repente, então, eu comecei a analisar, comecei a estudar, comecei a orar ao Senhor, Deus, mas o que nós podemos fazer em tempo de pandemia? Como alcançar as crianças em tempo de pandemia? E eu estava ali navegando pela internet, passa o slide para mim. E eu me deparei, pode passar. Em tempos de pandemia, coisas têm mudado, principalmente porque as crianças fazem parte do grupo de risco. Mas o que podemos fazer? Não vamos alcançar elas com o amor de Jesus?
Quando começou isso de pandemia, começou as restrições, algo que era muito batido em cima era a questão da criança e da pessoa de melhor idade. Sim ou não? Não, porque não pode ter criança na igreja, não pode ter a melhor idade na igreja. Se abrir é só para os jovens. Eu falei, não, misericórdia. E as crianças? O que nós vamos fazer? E aí, pode passar para mim. E um projeto da faculdade Unicef convidaram crianças a apresentarem em desenho seus sentimentos com relação à pandemia do coronavírus. E esses foram os resultados. Espera só um pouquinho. Quando eu vi o título desse projeto dessa faculdade, de levar uma folha, ou de dizer para os pais, pedirem para os seus filhos desenhar como eles estão se sentindo em relação à pandemia. E olha o resultado, passa. Eu sinto saudade de ir à escola. Fez o desenho. Eu sinto falta de mais tempo livre. Pode passar. Como estou me sentindo neste período de coronavírus? É uma criança que desenhou tédio, tristeza, alegria. Sabe, eu sei que quando fechou tudo, que não podia trabalhar, tinha que ficar em casa, eu acho que essa também foi minha rotina. Tédio, tristeza e alegria. Tédio, tristeza e alegria. Só que eu estava muito olhando para mim e não estava pensando que aqueles que eu alcanço, que o Senhor Jesus me chamou, também estava se sentindo dessa maneira. Eu não sei qual é a realidade da casa dessa criança que desenhou deitada na cama com tédio. Eu não sei qual é a realidade deles, mas o Senhor Jesus que nos chamou sabe. Pode passar. Eu sinto saudade de ir à igreja, de rever os amigos, de sair. Muitas crianças nos tempos de pandemia gravaram um áudio para mim e para minha esposa dizendo que estava com saudade de ir à igreja, que estava com saudade do cultinho deles, do culto deles, da música deles, da mensagem deles, das brincadeiras que nós fazemos para eles e, acima de tudo, sentindo saudade de Jesus. As crianças também estão se sentindo dessa maneira. Passa para mim. Mas como podemos alcançá-la neste tempo de pandemia? Está aí uma grande pergunta. O porquê? Por causa que as crianças fazem parte do grupo de risco. Mas se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver algumas pessoas, a Bíblia não fala que é a mãe nem o pai, fala que algumas pessoas estavam levando algumas crianças para se encontrarem com Jesus. E aquelas crianças tinham o desejo de conhecer a Jesus e ter um encontro com Ele. E o que acontece? Os discípulos começam a repreender, a não deixar aquelas crianças chegarem perto de Jesus. Só que Jesus, Ele pega e repreende os discípulos. Fala, não, deixa vir as minhas criancinhas. E a vontade do Senhor continua a mesma, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a vontade de Jesus de ter um encontro com as crianças continua. E a quarentena não pode parar isso. Por quê? Eu costumo dizer lá na Igreja de Olímpio, Noronha, que o nosso Jesus não está de quarentena. Então, se Ele não está de quarentena e Ele tem o desejo de alcançar as crianças, o que tem nos impedido? E se algo tem nos impedido, como fazer para mudar essa realidade? Como alcançar as crianças em tempos de pandemia? E essa é uma das estratégias que nós queremos passar para você, que a minha esposa vai passar. Amém. Como o Luan disse, Jesus, Ele não está de quarentena, amém? Então, Ele continua nos dando criatividade, Ele continua nos usando para a gente se adaptar ao nosso momento. Então, pode passar. A gente, na nossa cidade, como não tem muita estrutura, ela tem 3.000 habitantes, não tem hospital, só tem um posto. Então, ela está muito rígida ainda, até hoje. Está bem rígida. Agora há pouco que abriu a igreja, então no início, a gente começou a fazer visitas nas casas, só que eles proibiram a gente também de fazer visita nas casas. Então, a gente se indagando, o que fazer? Se a gente não pode sair, se a gente não pode visitar, o que a gente pode fazer? Então,
a gente criou um canal no YouTube como estratégia para alcançar as crianças. O canal não tem muitas visualizações, porque foi recente que a gente criou, mas no Facebook, o mesmo vídeo que a gente posta no canal, a gente posta no Facebook e teve 700 visualizações. Você pode dar um glória a Deus? 700 visualizações é muito mais do que os membros que eu tenho na minha igreja, que a gente tem na nossa igreja. Então, você ter a visão que você pode alcançar as crianças, alcançar os adultos, do dom que Deus te deu, é lindo, não é? Você pode pegar estratégias, você pode criar um canal no YouTube, a gente faz como os palhaços, mas você pode contar a história, você pode fazer o seu artesanato, você pode ensinar a cozinhar, você que sabe cozinhar, você pode ensinar a cozinhar e ir lá falar do amor de Deus. Tá vendo como eu coloco uma xícara de trigo para fazer o bolo? Às vezes a gente também tem que colocar uma xícara do Espírito Santo todo dia para nos encher, para te encher de amor. É assim a gente vai adaptando. Aí, pode passar. E uma rede social que cresceu muito nessa quarentena é o TikTok. Quem que conhece o TikTok? Eu conheço o TikTok, conheci no começo do ano, né? E eu criei um TikTok. Daí eu também quero postar, né? Porque eu gosto dessas coisas, né? Eu vou postar um vídeo, mas o que eu posto? Nada da visualização. Eu postei do Tio Mário, do Palhacinha Bombom, ficou legal, mas não deu muitas visualizações. Daí eu gosto de fazer artesanato. Eu gosto, não sou muito boa não, mas eu faço. Daí eu fiz esse foi o meu primeiro vídeo. Fiz um artesanato desse, durou umas meia hora que eu fiz e postei esse vídeo. Em um mês, menos de um mês, teve 177 mil visualizações. Dizendo que uma palavra assim: oi, Jesus te ama. Imagina, essa mensagem chegou para 177 mil pessoas. Sem eu sair de casa. Só usando as estratégias que Deus colocou no nosso coração. Esse foi o segundo vídeo. É um artesanato que você puxa, está escrito sem Jesus. E quando você puxa, ele está todo colorido, escrito com Jesus. Porque com Jesus a vida é colorida, não é? Eu fiz ele e teve 31 mil visualizações. Sabe o que é isso? É 10 vezes a minha cidade onde eu moro hoje. Algo interessante também sobre isso, que as pessoas não só viram lá, algumas interagiram conosco e perguntaram como que faz, ai que lindo, como que faz. E nisso nós tivemos oportunidade de apresentar o caminho da salvação para essas pessoas. Então talvez, mas é só a visualização, Jesus te ama. Mas aquelas pessoas que estão interagindo com você, é uma oportunidade de você falar do amor de Jesus para ela. Pontuando algo também sobre o Facebook, nós postamos lá, teve 700 visualizações. E recentemente nós descobrimos um pouco sobre o impulsionamento do Facebook, como trabalhar com ele. E nós fazendo um teste, nós gastamos 20 reais com impulsionamento. E nós alcançamos 5 mil pessoas em um vídeo de 30 minutos apresentando todo o caminho da salvação para as crianças. Isso é algo maravilhoso também que você pode usar na sua rede social da sua igreja, do seu ministério, para alcançar mais pessoas da sua cidade. E o legal é que você pode colocar apenas a sua cidade ali, delimitar somente a sua cidade, a mensagem que você quer transmitir no Facebook. São estratégias que Deus colocou no nosso coração, porque a nossa cidade, a gente não está podendo fazer. Talvez na sua cidade está um pouco mais rígida ou um pouco melhor, assim, já está podendo sair. Então, pega as estratégias que a gente está passando, a Marília passou, usa na sua cidade. Eu tenho certeza que vai valer a pena, amém? Pode passar. E essa é uma cidade, essa é São Lourenço. São Lourenço não está tão rígido como a nossa e a gente foi convidado para fazer parte de um projeto num bairro carente. E a gente levou saquinhos com bala,
com máscara e com o que a gente está usando bastante, é um bloquinho de folhas para as crianças desenharem. Porque nessa quarentena elas estão demonstrando o que elas estão sentindo no desenho. Então é importante você entregar algo para elas desenharem, para você ver o que está acontecendo, o que está passando. Pode passar. A gente fez a apresentação de palhaço, elas sorriram, olha, esses são os resultados. Pode passar. Sorriram, aceitaram a Jesus. Acho que foram mais de 30 crianças, amém? Pode passar. E esses são os membros da nossa igreja. Deus, Ele é maravilhoso, amém? Amém. E a gente não está podendo fazer culto, a gente fica triste, né, por não poder fazer culto para as crianças. Então a gente leva o culto até a eles, que a gente fez trabalhinhos, fez 5 trabalhinhos ensinando a palavra de Deus e entregamos para os pais dele com um brinquedo e os pais deles fizeram com eles lá na casa deles. Olha que bênção. A palavra chegando até a casa deles. Pode passar. Algo sobre a visita no portão. É legal que no tempo de pandemia não se pode entrar muito dentro da casa da pessoa. Então a visita no portão é uma oportunidade de você rever as crianças que você já acompanha, que você já ensinava as verdades bíblicas. Você pode ir lá fazer uma interação e entregar para aquela criança ou para o pai as atividades para elas poderem fazer em casa. E o legal é que através do desenho, eles expressando como eles estão se sentindo, você retorna naquela casa e pega aqueles desenhos e ora em cima daquilo. Para quê? Para você conseguir acompanhar aquelas crianças e também saber o que levar para aquela família. Qual a diferença de nós para a faculdade? Que a faculdade, ela pega aquela foto, posta na internet, fica por isso mesmo. Nós podemos mudar a realidade dessas crianças. Como? Levando o evangelho de Jesus até ela. Mas como surgiu a visita no portão para as crianças? Nós estávamos numa casa de uma pastora que ela é coordenadora de criança daquela região de São Lourenço. E a gente estava, nossa, como que nós vamos alcançar as crianças nesse tempo de pandemia? E a filha dela falou assim, visita, ninguém vai visitar a criança. Todo mundo só visita adulto. No coração. E nossa, ninguém nunca me visitou, todo mundo vem visitar meus pais que são pastores. Aí ele falou, não, vamos visitar as crianças. Aí surgiu o projeto Visita no Portão para as Crianças. Eu tenho certeza, você que já trabalha no Ministério Infantil ou desempenha missões com criança na sua região, na sua cidade, você já conhece várias crianças pelas TEC que você realiza na sua cidade e região. Quando você chegar na casa dessas crianças, mesmo que seja lá no portão, aquela criança, uau, a tia Sara veio, a tia Bombom veio, o tio Mário veio, a tia Marília veio. Por quê? Porque eles conhecem você. E essa é uma oportunidade de alcançar as crianças. Vá até o portão delas. Amém. Glória a Deus. Eu espero que vocês absorvam isso e se expandem. Conte para os seus familiares, conte para quem está do seu lado e faça, porque as crianças precisam saber que elas são importantes. Elas também estão tristes, elas também ficam tristes, elas também sofreram nessa pandemia. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar por elas nessa tarde? Feche seus olhos. Jesus, nessa tarde nós falamos um pouco sobre como as crianças estão se sentindo em relação à pandemia. Pai, nós sabemos que algumas crianças estão tristes, estão com tédio. Pai, algumas crianças estão sentindo muito triste por não rever os seus pastores, por não rever os seus professores da escola bíblica dominical, por não rever o tio e a tia do ministério infantil. Pai, nessa tarde tem pessoas aqui que entenderam que com uma simples visita no portão, eles podem trazer felicidade e alegria acima de tudo, trazer vida para aquelas crianças que é o seu Filho amado Jesus. Pai, que
aqueles que entraram aqui, que são chamados, Pai, para o ministério infantil, que são chamados a anunciar o seu evangelho para as crianças, porque nós sabemos que o evangelho de Cristo, ele alcança toda a faixa etária, Pai. É o evangelho que alcança o coração da criança, que alcança o coração do adolescente, do jovem, do adulto, Pai. E é nisso que nós cremos, Pai. Um evangelho que tem o poder de alcançar o coração de qualquer faixa etária. Pai, que ao saírem daqui, o Senhor possa colocar crianças nos seus caminhos, para que eles possam anunciar o amor de Jesus até eles, Pai. Pai, que aqui possa nascer projetos para alcançar as pequeninos da cidade, de cada um aqui representante, Pai. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês podem repetir essas palavras comigo? Diz assim: eu vou alcançar vidas, ontem, hoje e eternamente. Amém? As palmas louvam ao Senhor.